Ezequiel capítulo 19. O Senhor Deus me mandou cantar uma canção de tristeza a respeito dos 2 reis de Israel. Quileoa era a sua mãe. Ela andava com um bando e criava os filhotes no meio dos leões. Ela criou um filhote e o ensinou a caçar, e ele se tornou um devorador de gente. As nações ouviram falar dele e o apanharam numa cova. Puseram uma argola no nariz dele e o arrastaram para o Egito. A leoa viu que as suas esperanças estavam perdidas. Aí criou outro filhote, e ele se tornou um leão feroz. Quando já estava crescido, andava com os outros leões, aprendeu a caçar e se tornou um devorador de gente. Destruiu fortalezas e arrastou cidades. Cada vez que ele rugia, o povo da sua terra tremia de medo. Os povos se reuniram para combatê-lo. Veio gente de todos os lados, estenderam as suas redes de caçar e o pegaram na armadilha. Puseram uma argola no nariz dele e o puxaram para dentro de uma gaiola. Então o levaram para o rei da Babilônia. Eles o deixaram preso para que nunca mais se ouvisse o ruído nos montes de Israel. Israelitas, a mãe de vocês era como uma parreira plantada perto de um ribeirão. Ela estava cheia de galhos e produzia muitas uvas, porque havia bastante água. Seus galhos eram fortes e cresceram até se tornarem cetros reais. A parreira cresceu tanto que os seus galhos chegaram até as nuvens. Todos viram como era alta e cheia de galhos, porém, mãos furiosas a arrancaram pela raiz e a jogaram no chão. O vento leste secou as suas uvas e os seus galhos foram quebrados. Eles secaram e foram queimados. Agora a parreira está plantada no deserto, numa terra seca e sem água. O seu tronco pegou fogo, o fogo destruiu os seus galhos e as uvas. Os seus galhos nunca mais serão fortes, nunca mais serão cetros reais. Essa é uma canção de tristeza que tem sido cantada muitas vezes. Ezequiel capítulo 20. Passaram 7 anos, 5 meses e 10 dias desde que os israelitas haviam sido levados para o cativeiro. Então, alguns líderes vieram falar comigo para saber a vontade do Senhor. Eles chegaram e se sentaram na minha frente. O Senhor falou comigo. Ele disse: Homem mortal, diga a esses líderes que o Senhor está dizendo isso. Vocês vieram para saber qual é a minha vontade, pois eu juro pela minha vida que não deixarei que vocês me perguntem nada. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Homem mortal, você está pronto para julgar essa gente? Então julgue, faça com que eles lembrem das coisas vergonhosas que os antepassados deles fizeram. Diga tudo o que eu, o Senhor Deus, estou falando. No dia em que escolhi o povo de Israel, fiz uma promessa a eles. No Egito, mostrei aos israelitas quem eu era e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Nessa ocasião, prometi que ia tirá-los do Egito e guiá-los a uma terra que eu havia escolhido para eles. Uma terra boa e rica, melhor de todas. Eu lhes disse: joguem fora os ídolos nojentos que vocês amam e não se manchem com os falsos deuses do Egito, pois o Deus de vocês sou eu, o Senhor. Mas eles se revoltaram contra mim e não quiseram me ouvir, e não jogaram fora os seus ídolos nojentos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Eu estava pronto para fazê-los sentir ali no Egito a força da minha ira, porém não fiz isso a fim de não trazer desonra para o meu nome. Pois, na presença do povo, no meio do qual os israelitas estavam vivendo, eu havia anunciado que ia tirá-los do Egito.
E assim os tirei do Egito e os levei para o deserto. Eles dei os meus mandamentos e lhes ensinei as minhas leis, que dão vida a quem os cumprir. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Mas também no deserto os israelitas se revoltaram contra mim, desobedeceram as minhas leis e rejeitaram os meus mandamentos, que dão vida a quem os cumprir. Profanaram completamente o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira e acabar com eles ali no deserto, e não os destruir, a fim de não trazer desonra para o meu nome, pois as outras nações viram que tirei o povo de Israel do Egito. Além disso, no deserto jurei que não os levaria à terra que eu tinha dado a eles, uma terra boa, rica e melhor que todas. Fiz esse juramento porque eles rejeitaram os meus mandamentos, desobedeceram as minhas leis e profanaram o sábado. Eles tinham prazer em adorar os seus ídolos. Porém, eu tive pena deles e não os matei, nem acabei com eles lá no deserto. Em vez disso, eu disse aos seus filhos: não guardem as leis que os seus antepassados fizeram, não sigam os costumes deles, nem se manchem com os seus ídolos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam às minhas leis e aos meus mandamentos. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que lembrem que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Mas esses filhos também se revoltaram contra mim. Desobedeceram às minhas leis e não guardaram os meus mandamentos. Não dão vida a quem os cumprir. Eles profanaram o sábado. Eu estava pronto para fazê-los sentir a força da minha ira, matando todos ali no deserto. Porém, não os destruí, a fim de não trazer desonra para o meu nome entre as nações que me viram tirar o povo de Israel do Egito. Então, fiz um novo juramento no deserto. Jurei que ia espalhar os israelitas pelo mundo inteiro. Fiz isso porque rejeitaram os meus mandamentos. Desobedeceram às minhas leis e profanaram o sábado e adoraram os mesmos ídolos que os seus antepassados tinham servido. Então lhes dei a lei, mas e mandamentos que não produzem vida. Deixei que se tornassem impuros, fazendo as suas próprias ofertas. Deixei que matassem os seus filhos mais velhos, oferecendo-os em sacrifício. Isso aconteceu para que ficassem cheios de medo e para mostrar que eu sou o Senhor. Por isso, homem mortal, conte aos israelitas o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo a eles. Os pais deles também me insultaram de outro modo com a sua infidelidade. Quando eu os trouxe para a terra que havia jurado dar-lhes, eles viram os montes altos e as árvores que dão sombra e ofereceram sacrifícios em todos eles. Eles me fizeram ficar irado por causa do sacrifício que queimaram e das ofertas de bebidas que trouxeram. Eu perguntei: que são esses lugares altos onde vocês vão? Por isso, desde aquele tempo, eles têm sido chamados de lugares altos. Agora, diga aos israelitas o que estou dizendo. Por que é que vocês precisam cometer os mesmos pecados que os seus antepassados cometeram? Por que tem que correr atrás dos ídolos deles? Até hoje vocês apresentam as mesmas ofertas e se tornam impuros por causa dos mesmos ídolos, queimando vivos os seus filhos como sacrifício. E aí, vocês israelitas ainda vêm me perguntar o que eu quero? Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que não deixarei que vocês me perguntem nada. Vocês já resolveram que querem ser como as outras nações,
como aquela gente que mora em outros países e adora árvores e pedras. Mas isso nunca acontecerá. Juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que governarei vocês com mão forte, com todo o meu poder e a minha ira. Mostrarei a vocês o meu poder e a minha ira quando eu os ajuntar e trouxer de volta de todos os países por onde foram espalhados. Eu os levarei ao deserto das nações, e ali os julgarei cara a cara. Eu os condenarei, agora como condenei os seus antepassados no deserto do Sinai, diz o Senhor Deus. Eu os dominarei com firmeza e farei com que obedeçam à minha aliança. Tirarei do meio de vocês os que são rebeldes e pecadores. Eu os tirarei das terras onde agora estão vivendo, porém não os deixarei voltar à terra de Israel. Então eles ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus diz. E agora todos vocês israelitas, continuem a adorar os seus ídolos. Mas aviso que mais tarde terão que me obedecer e nunca mais desobedecerão o meu nome, apresentando ofertas a seus ídolos. Lá na terra de Israel, meu nome, Monte Santo. Lá na terra de Israel, no meu Monte Santo, no Monte Alto de Israel, todos vocês, povo de Israel, me adorarão. Ficarei contente com vocês e esperarei que me tragam os seus sacrifícios, as suas melhores ofertas e os seus presentes santos. Eu farei com que voltem dos países onde estão espalhados e os ajuntarei, e então aceitarei os sacrifícios que vocês queimam. E assim mostrarei às outras nações que eu sou santo, quando eu os trouxer de volta a Israel, a terra que prometi dar aos seus antepassados. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então vocês lembrarão de todas as coisas vergonhosas que fizeram e de como se tornaram impuros. Ficarão com nojo de vocês mesmos, por causa de todas as coisas más que fizeram. Vocês, israelitas, estão sabendo que eu sou o Senhor, pois não os trato como merecem por causa das suas ações más e perversas, mas o que faço é para proteger a minha honra. Eu, o Senhor Deus, falei. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, olhe para o sul, fale contra o sul e profetize contra a floresta do sul. Diga a essa floresta que escute, pois o Senhor Deus está dizendo o seguinte: Vejam, estou acendendo um fogo que destruirá todas as árvores secas e todas as árvores verdes daí. Nada poderá apagar as chamas. Elas se espalharão do sul ao norte e queimarão todos os rostos. Todos verão que fui eu, o Senhor, que acendi esse fogo, fogo que ninguém pode apagar. Eu respondi: Ó Senhor meu Deus, não me faça dizer essas coisas, pois todos estão dizendo que eu falo somente por meio de comparações. Ezequiel capítulo 21. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, fale contra Jerusalém, fale contra os lugares onde o povo adora. Avise a terra de Israel que eu, o Senhor, estou dizendo isso. Eu estou contra vocês. Vou tirar a minha espada e matar todos, tanto os bons como os maus. Usarei a minha espada contra todos do sul ao norte. Todos ficarão sabendo que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha e que não vou guardá-la. Homem mortal, fique gemendo como se o seu coração estivesse arrebentado de desespero. Vá para um lugar onde todos possam ver você. Solte gemidos de tristeza. Quando perguntarem por que você está gemendo, responda que é por causa daquilo que vai acontecer. Diga que eles perderão a coragem. Os corações deles ficarão cheios de medo. Os braços ficarão moles e os joelhos tremerão. O tempo chegou, já está aqui. Eu, o Senhor Deus, estou falando. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, profetize, diga ao povo que eu, o Senhor, estou dizendo isso.
a espada está afiada e brilhando. Ela está afiada para matar e polida para brilhar como relâmpago. Não pode haver alegria, pois o meu povo rejeitou todos os conselhos e castigos. A espada está sendo polida, está pronta para ser usada, está afiada e polida, para ser postas nas mãos de um matador. Grite e solte gemidos, homem mortal. Essa espada é para atacar o meu povo e todos os líderes de Israel. Eles serão mortos com todo o resto do meu povo. Bata no peito em sinal de desespero. Estou pondo o meu povo à prova. Se não quiserem se arrepender, todas essas coisas acontecerão a eles. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Agora, homem mortal, profetize, bata palmas e a espada ferirá muitas vezes. E uma espada que mata, uma espada que produz terror e matança. Ela faz o meu povo perder a coragem e tropeçar. Estou ameaçando a cidade deles com a espada que brilha como o relâmpago, que está pronta para matar. Espada afiada, corte à direita e à esquerda. Corte em todos os lados onde você virá. Eu também baterei palmas e a minha ira passará. Eu, Senhor, falei. O Senhor me disse o seguinte: homem mortal, marque 2 estradas por onde o rei da Babilônia poderá vir com uma espada. As 2 devem começar no mesmo país. Ponha placas indicando onde as estradas se dividem em 2. Uma placa mostrará ao rei o caminho para a cidade amonita de Rabá e a outra para Jerusalém, a cidade cercada de muralhas que fica em Judá. O rei da Babilônia para na encruzilhada da estrada. E a fim de saber que caminho tomar, ele sacode as flechas, faz pergunta aos seus deuses e examina o fígado de um animal que foi oferecido em sacrifício. Agora, a sua mão direita está segurando a flecha marcada com a palavra Jerusalém. E para o rei da Babilônia ir soltar gritos de guerra, preparar máquinas de derrubar muralhas, colocá-las na frente dos portões e levantar rampas e torres de ataque. O povo de Jerusalém não quer acreditar nisso por causa dos acordos que eles fizeram, mas essa profecia é para fazer com que lembrem dos seus pecados e um sinal de que serão presos. Isso é o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Todos podem ver os seus pecados. Todo mundo sabe o quanto vocês estão culpados. Vocês são culpados. Em cada ação que praticam, vocês mostram os seus pecados. Vocês estão condenados e eu os entregarei aos seus inimigos. Você, governador de Israel, é perverso e não teme a Deus. E por isso o seu dia, o dia do seu castigo final, também está chegando. A sua coroa e o seu turbante serão tirados. As coisas não vão continuar como estão. Os pobres terão poder e os que estão no poder serão rebaixados. Destruição, destruição, sim. Destruirei a cidade, mas isso não acontecerá até que venha aquele a quem vou entregar a cidade. Eu, o Senhor, falei. Homem mortal, profetize, anuncie aquilo que eu, Senhor Deus, estou dizendo aos amonitas, que estão insultando o povo de Israel. Digo isso: a espada está pronta para destruir, está polida para matar e para brilhar como relâmpago. Amonitas, as suas visões são falsas e os profetas que e as profecias que fazem são mentiras. Vocês são maus e perversos. O seu dia está chegando, o dia do seu castigo final. A espada cairá sobre o pescoço de vocês. Amonitas, ponham a sua espada na bainha. Eu os julgarei no lugar onde foram criados, na terra onde nasceram. Quando a minha ira cair sobre vocês,
Ela os queimará como labaredas de fogo. Eu os entregarei aos homens violentos, preparados para destruir. Vocês serão destruídos como fogo. O seu sangue será derramado no seu próprio país, e ninguém nunca mais lembrará de vocês. Eu, o Senhor, falei.